Olá, tudo bem com você? E aí, como tem sido vivenciar o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus no seu lar? Eu tenho certeza que tem sido uma bênção, tem sido dias maravilhosos, dias difíceis, mas dias de muito amor. Eu sou a professora Rafaela e juntos estamos nessa jornada apaixonante, o desafio de amar. E hoje, em nosso 31º dia, vamos falar sobre o amor e o casamento. E como é um tema delicado, que envolve paz, precisamos convidar o Espírito Santo. Vamos? Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para mais um dia aprendermos sobre como vivenciarmos o amor verdadeiro no lar. Por favor, Senhor, fala conosco agora nesse momento especial. Sussurra ao nosso ouvido aquilo que Tu queres para a nossa vida. Ajuda-nos a colocar em prática, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24, nós lemos assim: Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Vamos falar hoje dessa unidade. Vamos continuar, o tema de ontem, que foi unidade, e vamos dar continuidade. Este versículo é o modelo original de Deus de como o casamento deve funcionar, e isso a gente bem sabe. Ele envolve um rompimento e uma costura. Ele constrói relacionamentos já existentes enquanto estabelece um novo. O casamento modifica tudo. É por essa razão que casais que não levam a sério esta mensagem de rompimento e apego sofrerão as consequências ao longo do caminho, quando os problemas são bem mais difíceis de serem solucionados, sem ferir alguém. Vamos falar sobre o rompimento? O rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos de seus pais devem ser respeitados, mas eles não podem mais lhe dizer o que fazer. Às vezes, as dificuldades de agir dessa maneira vêm da fonte original. Os pais podem não estar prontos para liberar seu filho do controle e expectativas deles, seja por causa da dependência em relação à saúde ou a lutas interiores relacionadas ao fato do esvaziamento do ninho, ou eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que têm. Em casos como estes, o jovem precisa ser corajoso e escolher romper por ele mesmo. E muitas vezes este rompimento não é feito da maneira adequada. E para isso a gente precisa preparar, os nossos pais para esse momento. Você e seu cônjuge estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de cortar o cordão umbilical? Será que você tem vivenciado, esses dias aí, esse momento? Eu acho que esse rompimento, ele é fundamental para os relacionamentos. Eu lembro que quando eu casei, eu fui morar para bem longe mesmo, E esse morar para bem longe, no início do nosso casamento, foi fundamental, Por quê? Porque no momento das discussões, a gente não tinha aonde se refugiar e falar assim, eu não quero mais, vou ficar mesmo aqui em casa com a mamãe, com o papai, porque eles me amam, porque eles cuidam de mim. Então a gente precisava encarar o problema de frente, porque nós só tínhamos um ao outro, O máximo que a gente tinha era uma ligação por telefone, e a gente tinha que se adaptar, pedir perdão, aceitar o perdão e continuar juntos, E isso foi fundamental para que o nosso relacionamento ele
enfrentasse as tempestades do dia a dia e se mantesse forte, né? Eu morei por 5 anos longe, né? E quando eu retornei, que foi uma opção nossa, nosso retorno, eu sempre tive assim, um cuidado muito grande por minha mãe, né? E aí nós viemos morar com ela. Só que eu gosto muito porque a minha mãe é bem consciente com relação a isso. Então, assim, ela não se intromete na nossa relação. Mas eu acredito que tudo isso se deve ao início do nosso relacionamento, nós estarmos longe, né? Nós vivenciarmos bem longe. Então, o casamento ele precisa ser vivenciado pelos dois, né? E às vezes os pais eles têm essa dificuldade, né? Por verem os filhos sempre ainda crianças, né? O garotinho da mamãe, a garotinha do papai, e aí eles não querem deixar o outro, né? E ficam aí super protegendo na relação a dois. Isso torna prejudicial o relacionamento a dois, né? Então, como diz aqui, você precisa romper, né? Essa relação. E eu queria te lembrar que o rompimento o propósito do rompimento, claro que não é perder totalmente o contato com o passado, mas ele é preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar tudo aquilo que Deus deseja de você. E como eu havia falado, esse tema ele é continuação do tema anterior, do tema de ontem, que falava sobre unidade, né? Se você está estreitamente ligado a seus pais, a identidade do seu casamento não terá a capacidade de florescer. Você sempre se achará preso a uma raiz de divisão, e uma raiz de divisão continuará lançando novos dardos em seu relacionamento. Isso não vai embora a menos que você tome uma atitude, porque sem rompimento não pode haver apego. Se você precisa a ligação de coração que é necessária para que haja unidade. Vejam, hoje a gente vai falar a gente está falando, na verdade, sobre 2 palavras, né? Rompimento e apego. Se não há rompimento, não tem como haver apego. E o que é o apego? O apego ele traz a ideia de apegar-se a alguém com insistência e segurança. E aí o autor vem ressaltando algo bem interessante para os homens, né? Este homem, na verdade, para as mulheres. Este homem é agora o líder espiritual do seu novo lar, encarregado da responsabilidade de amar você como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Agora para os meninos, esta mulher agora é uma em união com você, chamada para tratar o marido com todo respeito. Efésios 5:33. Então vejam, como resultado desse processo essencial, você agora é livre para se tornar tudo o que Deus quis dizer quando Ele falou, vocês seriam uma só carne. Então, o casamento, ele requer esse rompimento da relação, né? Da relação paternal aí, dos pais, né? Mas cuidado, não entenda esse rompimento como um afastamento, né? E tipo assim, olha, não vou mais visitar, fiquem para ir. Não, pelo contrário, né? A família, ela cresce. Agora, esse rompimento tem que pedir sabedoria para o Espírito Santo, para que você não penda nem para um lado e nem para o outro, mas que você se mantenha no equilíbrio, aqui no meio, né? Para que haja, então, o apego ao cônjuge, né? Os meninos se apeguem às garotas, né? As esposas, e as meninas se apeguem aos seus esposos, né? Então, precisa haver o rompimento para que haja
apego, né? E o que a gente pode desenvolver? Olha só, 3 coisas aqui que a gente pode alcançar na unidade. A gente pode alcançar unidade nas decisões, tá? Mesmo quando elas se iniciam com pontos de vista diferentes, né? Mas aí a gente vai combinando e aí decide fazer uma única coisa, né? Mas se houver outras pessoas no nosso relacionamento, aí a gente vai ficar dividido, porque quer atender o gosto do papai, o gosto da mamãe. Não, aqui é o casal, né? É claro que a gente pode sim ouvir dicas e conselhos dos pais por já viverem mais, mas a gente vai pedir a orientação do Espírito Santo, né? E vai tomar a decisão correta. Bom, podemos alcançar também a unidade em suas prioridades, né? Mesmo que tenham visões completamente diferentes. Lembrando que os pensamentos são diferentes, as ideias são diferentes, mas o propósito é único, né? É ter a unidade. E um último motivo aí, né? O que a gente vai poder alcançar na unidade são afeições sexuais em relação ao outro. Mesmo se um de vocês ou os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento. Então vejam, coisas importantes vamos poder usufruir no relacionamento conjugal ao fazermos o rompimento e desenvolvermos o apego um com o outro, né? A decisão de Deus em fazer de vocês uma só carne no casamento pode tornar todas as coisas possíveis. Creia, o Espírito Santo está nos fazendo hoje um convite, né? Mas se você continuar tendo o desejo pela unidade como primeiro plano no coração e na mente, com o passar do tempo, seu relacionamento começará a refletir o plano inevitável de uma só carne, que é impresso no DNA do casamento. Você não precisa procurá-lo, ele já está lá, ele já está aí. Mas você precisa vivê-lo, ou não há nada mais a se esperar, a não ser a desunião. Eu espero que vocês não passem por isso, né, querido casal, pela desunião, mas que com rapidez haja o rompimento nessa relação aí com os pais, né? Para que haja então um apego verdadeiro ao cônjuge, né? Rompa, apegue-se e arrisque-se a caminhar com uma só carne. Que tal? Que tal fazermos isso hoje? Vamos ao nosso desafio? E ele diz assim: existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Confesse-o ao seu cônjuge hoje e decida agir corretamente. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade com o compromisso com seu cônjuge e com Deus de fazer seu casamento o relacionamento humano mais importante da sua vida. Coloque como prioridade, viu, nas suas listas do seu casamento, que haja rompimento para que haja apego no seu relacionamento. Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, cheio de bênçãos. Sucesso para você, tá? E creia, o Senhor é contigo para que haja o rompimento necessário aí na sua relação com os seus pais. Que Deus te abençoe, tá? E até amanhã, no mesmo canal, viu? Tchau, tchau!